Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores de Física da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Kondo, eu sou subcoordenador do nosso curso de Física e a gente trouxe aqui essa série de apresentação para que todo mundo possa conhecer um pouco dos nossos professores, dos docentes que atuam no curso de Física, na formação de professores e também na formação dos novos pesquisadores, dos novos cientistas desse país, né? Hoje a gente traz aqui para participar dessa série o professor Alejandro. Professor Alejandro, muito obrigado por aceitar participar aqui da nossa série de vídeos. Acredito que você tem muito para mostrar para a gente aí. Professor Alejandro é da área de Física Teórica. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso professor Alejandro. Professor Alejandro, falei bastante professor Alejandro dessa vez, hein? Quem é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Bom, eu sou professor do Departamento de Física, é claro. Pertenço ao grupo de Mecânica e Estatística, já faz mais ou menos uns 4 anos. E nesse tempo todo tenho atuado, né, como professor das disciplinas de Mecânica e Estatística, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Acumulo ainda algumas funções administrativas e sou também membro da pós-graduação do programa de Física. Oriento um total de 5 alunos e, bom, basicamente, de forma muito sucinta, eu diria que é isso, né? Ô, professor Alejandro, vou fazer uma pergunta difícil agora, já no começo, antes da gente ir para a tua apresentação. Por que física? Bom, eu comecei a me interessar pela física, eu diria que bem cedo, né? Eu sempre tive bastante, mais que pela física, eu diria pela física teórica até, eu sempre tive muita inclinação pela matemática e pela linguagem, digamos assim, das ciências exatas, né? Então, desde muito cedo, eu percebi, né, que eu tinha, digamos, mais habilidades nessa área que em outras, e naturalmente fui cada vez mais desenvolvendo maior gosto, né? E, bom, claro, finalmente no ensino médio, realmente eu percebi que isso era o que eu gostava, né? Eu achei, quando eu entendi, né, que a física permitia entender de forma, vamos dizer assim, precisa, né, a forma em que o mundo funciona, né? Isso para mim foi fundamental, né? Isso para mim teve um antes e um depois disso, né? Eu entender que a física, mais que um conjunto de fórmulas ou receitas prontas, é um método para pensar como o mundo funciona e que a gente é capaz de encontrar as próprias respostas para, digamos, a princípio, qualquer pergunta que a gente se quiser fazer. Isso é muito interessante, né? Eu acho difícil alguém não achar isso emocionante, né? E comigo foi assim. Legal, hein, Alejandro? Mais uma pergunta também difícil. Será física uma boa escolha? Olha, essa é uma pergunta realmente difícil. Para essa pergunta, eu acho que realmente não tenho uma resposta pronta. Mas eu acho ainda que sim. Eu sou cubano, né? Então, olhando para a minha experiência pessoal, inclusive olhando para a conjuntura de países em desenvolvimento ou ainda, digamos, não tão desenvolvidos como países do chamado primeiro mundo, eu acho que física é ainda uma alternativa viável, porque ela, em geral, o curso de física, ele dá uma preparação muito sólida para a pessoa. Eu tenho muitos colegas que estudaram física comigo em Cuba e hoje, após uma graduação em física, conseguiram se inserir muito bem em outras áreas técnicas. Então, eu ainda acho que física, ou pelo menos um dos grandes atrativos para o curso de física que eu vejo para além da academia, tá claro, porque se você quer ficar na academia, a física é uma opção natural, digamos. Mas, inclusive, para além da academia, eu acho que a física
é um curso que prepara muito bem os seus estudantes, dá uma base, uma formação muito sólida, em comparação, inclusive, com cursos de engenharia que, claro, às vezes podem ser mais, são mais próximos, naturalmente, das aplicações, mas, ao mesmo tempo, então, o curso de física, ele consegue ser, eu acho, mais forte em termos da formação básica dos estudantes, né? Então, a princípio, hoje é muito comum, eu acho, em universidades do mundo todo, você encontrar um estudante que fez uma graduação em física e decidiu no mestrado ir para uma área, por exemplo, mais aplicada. Eu acho que, inclusive, para o mundo empresarial, cada vez mais estudantes ou profissionais com esse perfil resulta cada vez mais, como estava falando, mais interessante, né? Alejandro, vou aproveitar aqui para fazer uma propaganda do nosso curso. O curso de Física aqui na UFSC, ele está dentre os 10 melhores do Brasil. E hoje, essa semana, saiu o ranking das melhores universidades da América Latina e a UFSC está em 9º lugar, né, das melhores universidades. Então, aproveitando aí o que você disse, né, convidar quem tiver interessado em fazer física a nos procurar aqui para poder, né, virar um professor de física ou um pesquisador, né, ir para a academia e ajudar no desenvolvimento científico do país de forma geral. Alejandro, vamos lá para a tua apresentação? Bom, obrigado. Queria começar, na verdade, agradecendo, né, a oportunidade que o professor Kondo me deu de falar um pouco sobre a minha trajetória e o meu trabalho desenvolvido aqui na UFSC, em particular, sobre a minha pesquisa. Então, como já falei antes, o meu nome é Alejandro Mendoza. Eu sou professor do Departamento de Física da UFSC e pertenço ao grupo de Mecânica Estatística. Antes de começar, eu queria também agradecer o apoio material que a gente recebe das diferentes instituições, em particular do próprio programa de pós-graduação em Física, do grupo de Mecânica Estatística do departamento, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, da CAPES e, claro, também do CNPq. Então, vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória na física e minha trajetória também, posteriormente, no departamento de física. Eu comecei a me interessar fortemente pela física no período em que eu cursava o ensino médio. Naquela época, eu participei ativamente das Olimpíadas de Conhecimento de Física e, devido aos meus resultados nessa área, terminei ganhando uma vaga na Universidade de La Habana para cursar o curso de Física. Terminei entrando, né, começando o curso efetivamente no ano 2004 e me formei no ano de 2009 com honores. Aí, durante o período de 2009 a 2011, eu fui professor do Departamento de Física Teórica da Faculdade de Física da Universidade de Habana. Durante esse período, eu atuei como professor principalmente nas áreas de análise matemático e de teoria do campo eletromagnético. E dessa forma, ao término do meu serviço social, que a gente faz lá em Cuba no ano 2011, eu ganhei uma bolsa de estudo do CNPq para a realização do meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor e atual colaborador científico, o professor Daniel Stariolo. No ano 2015, concluí o meu doutorado na URGS e exatamente nesse ano comecei um estágio pós-doutoral no grupo de fluidos complexos dessa mesma universidade. Dessa forma, em 2016, o ano que eu justamente acabava o meu pós-doutorado, que seria o meu primeiro pós-doutorado, eu prestei concurso no Departamento de Física da UFSC e terminei sendo contratado ainda no ano de 2016.
Desde a minha contratação, considerando a minha especialização em mecânica estatística, eu comecei a atuar justamente sendo professor dessa disciplina, tanto no curso de graduação como no próprio curso de pós-graduação. Para além dessas disciplinas já bem estabelecidas no currículo, eu também tenho atuado desde a minha contratação oferecendo disciplinas rotativas no programa de pós-graduação. E, nesse sentido, duas disciplinas novas, digamos, têm sido ofertadas, que são justamente a disciplina de fenômenos críticos e grupo de renormalização, como já disse, para os estudantes da pós-graduação, e mais recentemente a disciplina física do estado sólido e aplicações da teoria de campos à matéria condensada. Para além, digamos, das disciplinas que eu tenho ministrado tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu acumulo também várias responsabilidades administrativas, dentre as quais eu destaco a de ser representante da área de física da matéria condensada e mecânica estatística no colegiado da pós-graduação do Departamento de Física. Ainda eu sou orientador, né, de vários estudantes vinculados à pós-graduação em Física. O grupo, digamos assim, que eu coordeno diretamente está composto hoje por um pós-doutorando, 3 estudantes de doutorado, um estudante de mestrado e um estudante de iniciação científica. Gostaria de falar agora mais um pouquinho sobre o grupo ao qual eu pertenço, né, o grupo da mecânica estatística no Departamento de Física. O grupo de mecânica estatística, ele conta atualmente com 7 professores. Para além de mim, temos o professor Germano Heiselman, o professor Lucas Nicolau, o professor Marcelo Trattenberg, o professor Márcio Santos, o professor Nilton Branco e o professor Rodrigo Pereira Rocha. Desse conjunto de 7 professores, 3 pertencemos ao programa de pós-graduação em Física e, no total, o grupo todo orienta uma quantidade de 14 estudantes de doutorado, 2 estudantes de mestrado e 7 alunos de iniciação científica. Tá? Então, como vocês podem ver, é um grupo bastante numeroso. Historicamente falando, o grupo de mecânica estatística é um grupo tradicional no departamento, um grupo que digamos assim, historicamente sempre numeroso e forte em quanto à produção científica. Tá? Falando em produção científica, então, vou falar um pouquinho sobre meus interesses na pesquisa em física. Então, em geral, eu acho que eu tenho interesses bastante amplos em relação à pesquisa em física. Apesar disso, eu gostaria de ressaltar, né, de mencionar 3 linhas específicas nas quais eu tenho feito várias contribuições, né, nas quais estou, nesse momento, trabalhando ativamente. Então, a primeira linha é justamente aquela dedicada ao estudo das propriedades de equilíbrio de sistemas formadores de padrões. Nessa linha, normalmente, nós nos preocupamos com identificar, com conseguir, de forma, digamos assim, analítica, tipicamente, identificar as fases do sistema e as suas propriedades, identificando ou estudando especificamente as transições entre essas fases. Normalmente, os sistemas para os quais eu tenho, digamos, dedicado mais tempo, digamos assim, ou mais trabalho, são sistemas magnéticos e sistemas da matéria condensada mole, que esse é o nome que a gente dá para sistemas fluidos, para sistemas de polímeros, essa classe de, digamos assim, de materiais, né? Por outro lado, eu recentemente, não tão recente assim, mas já faz digamos, um tempo, eu tenho focado também no estudo de sistemas de bósons interagentes. Bósons, digamos, para quem é novo na área, é como a gente classifica um conjunto de
partículas na física que têm, digamos, umas propriedades específicas em relação a uma quantidade que a gente chama de spin. Mas eu não quero entrar muito nesses detalhes porque não é necessário agora. O que, digamos, é relevante nessa conversa que a gente está tendo é que justamente esse tipo de sistemas que eu e outros colegas estudamos são sistemas que desenvolvem fases ou propriedades, inclusive, muito interessantes num regime de muito baixa temperatura. E nós justamente nos preocupamos com um desses aspectos, que é a formação de sólidos, muitas vezes em dimensões reduzidas, em sistemas justamente de, vamos dizer assim, de bósons, né, que são essas partículas com propriedades físicas bem específicas, tá? E, bom, por último, eu queria mencionar a que provavelmente seja a minha linha de pesquisa mais antiga, que é justamente o estudo de propriedades de sistemas fora do equilíbrio. Então, são sistemas, quando a gente normalmente se refere ao equilíbrio, a gente entende, inclusive informalmente, o equilíbrio como um estado no qual as propriedades dos sistemas não variam mais com o tempo. Então, naturalmente, o sistema fora do equilíbrio é um sistema para o qual as propriedades dele ainda estão variando com o tempo. Pois bem, digamos, essa linha de pesquisa justamente se preocupa com estudar esse tipo de problema para sistemas nos quais as interações entre as partículas competem entre si, ou seja, uma parte do sistema quer fazer uma coisa ou quer ter um tipo de comportamento e outra parte do sistema prefere se organizar ou se comportar de uma forma diferente. Dentro desses sistemas, uma subclasse de sistemas que ainda é interessante para mim é a classe de sistemas não hamiltonianos. Esse é o nome técnico que a gente usa quando é um sistema para o qual não é possível definir, ou não é, digamos assim, trivial de definir a energia total do sistema. São sistemas tipicamente nos quais a energia do sistema não é uma quantidade, muitas vezes, conservada, enfim, são sistemas, poderia parecer um pouco especiais, mas ainda assim são sistemas que abundam na natureza. Então, ok, até aqui eu acho que eu tenho falado bastante sobre a minha trajetória. Agora eu gostaria de falar um pouco em mais detalhe, né, o que é a mecânica estatística, que é justamente essa área na qual eu terminei me especializando. A mecânica estatística é uma área da física que pretende predizer o comportamento de sistemas macroscópicos, ou basicamente de sistemas com muitos entes, com muitas partículas, em termos ou a partir do conhecimento das propriedades e das interações entre esses entes microscópicos que compõem o nosso sistema. Tá? Então, nós poderíamos pensar, para citar um exemplo que esclareça o que isso significa, que um dos objetivos da mecânica estatística é conseguir entender quais seriam as propriedades do material água, né, do fluido água, uma vez que você conhece quais seriam as propriedades das moléculas de H2O e como elas interagem entre si. Então, esse é o problema básico que a mecânica estatística, digamos, tenta responder. Como conhecendo as propriedades de interação entre, digamos, moléculas, você consegue entender o comportamento macroscópico de um sistema formado por muitas moléculas. Tá? Então, naturalmente, já que falamos em água, um dos problemas relevantes na mecânica estatística, um dos problemas mais desafiadores e interessantes da mecânica estatística é o estudo e a caracterização das transições de fase. Tá? As transições de fase são variações qualitativas das propriedades macroscópicas de um dado sistema, novamente, muitas vezes ou sempre, digamos, composto por muitos entes, e essas variações qualitativas, né, das propriedades macroscópicas, elas normalmente acontecem em condições específicas
em condições físicas específicas, em condições físicas especiais, digamos assim. Tá? Em termos de métodos analíticos, né, de métodos, de fato, de técnicas, a mecânica estatística usa uma variedade, digamos, de métodos possíveis. Mas eu não teria como falar de mecânica estatística sem mencionar que justamente uma das quantidades mais relevantes para nós é justamente essa quantidade que eu estou mostrando aqui com o cursor, que é essa função z. Essa função c, que nesse caso é função de dois parâmetros, beta e h, é a chamada função de partição. Ela é definida como uma soma, esse símbolo que parece um S estilizado, digamos, uma espécie de soma generalizada sobre um espaço de configurações que eu denotei, nesse caso, com a letra ômega, e as configurações são justamente as configurações que o sistema microscópico pode adotar. Então, a função de partição Z, ela é definida como uma soma sobre todas as configurações microscópicas do sistema, dessa exponencial que contém no seu argumento o termo menos beta H. De quê? Que representaria uma forma, digamos assim, simbólica de representar as configurações dos sistemas, variáveis microscópicas desse sistema, e H não é outra coisa, nesse contexto, digamos assim, que a energia do sistema. Então, essa função Z, que ainda a gente não sabe, mas já vou explicar por que é relevante, ela é dada como uma soma sobre configurações da exponencial de menos beta, a energia de cada uma das configurações sobre as quais eu estou somando. Essa quantidade de beta é justamente o inverso da temperatura multiplicado pela constante de Boltzmann. E por que essa função C é interessante para a mecânica estatística, ou é central na mecânica estatística? Bom, é que existe um teorema que permite mostrar que essa função de partição C, que nós acabamos de mencionar, ela está relacionada com a energia livre do sistema. E a energia livre do sistema, ela é uma quantidade que na termodinâmica nós conseguimos mostrar que a partir dela é possível calcular os mais variados, digamos, observáveis, as mais variadas propriedades. Então, nós poderíamos pensar que se nós tivéssemos, por exemplo, um gás contido em um volume finito, como nós mostramos nessa figura aqui, essa função de partição seria justamente realizada somando essa exponencial de menos beta a energia da configuração, considerando como configurações diferentes ou como conjunto de configurações diferentes todas aquelas configurações que eu posso ter ao mudar as posições e os vetores velocidade das partículas. Então, a partir do cálculo dessa soma, que de fato existem técnicas para efetuar esse cálculo, a gente consegue evaluar, por exemplo, a função de partição desse gás, que é caracterizado por ter um volume e por um conjunto, digamos, N de partículas, que por sua vez tem uma massa, enfim, conhecendo todas as propriedades microscópicas do sistema, propriedades mais básicas, como o número de partículas, a massa dessas partículas, a temperatura desse gás, a gente é capaz de calcular, então, a função de partição, e a partir dessa função de partição, a gente acessa a energia livre, e com a energia livre, usando as ferramentas da termodinâmica, nós conseguimos encontrar a pressão, a energia e todas as outras propriedades que nós poderíamos ter interesse na hora de caracterizar o comportamento termodinâmico desse sistema de partículas. Então, basicamente, esse é, digamos, um dos caminhos, dos métodos mais, vamos dizer assim, básicos da mecânica estatística, e é uma receita, entre aspas, que permitiria, a princípio, calcular de forma exata as propriedades termodinâmicas de qualquer sistema. Claro que na prática sempre complicações aparecem, mas conceitualmente entender as propriedades de equilíbrio do sistema para a mecânica estatística é uma coisa, entre aspas, resolvida. Então, para entender... Alejandro, deixa eu fazer uma pergunta rápida para você nesse teu último slide, que é bem interessante. Na função de partição, esse dq
essa que é uma soma, né, que nem você disse, esse daqui é a amplitude para cada estado de energia, é isso? Esse dq faz parte da soma, né? O dq é o diferencial da própria integral, né? Então, ele não é... Ele Ah, é um não é... operador. Claro, ele é... Tá, A integral vezes o dq, esse dq é o diferencial da integral. tá. Então, ele é, vamos dizer assim, o peso, o dq seria o equivalente, digamos assim, ao peso que a gente dá a cada uma dessas exponenciais. Mas normalmente, bom, enfim, normalmente, nesse caso a gente pode pensar que esse daqui ele dá o mesmo peso a todas as exponenciais, tá? E o que termina definindo qual exponencial, por exemplo, contribui mais para o valor de C é aquela que tem menor energia, tá? Então, para falar um pouco mais sobre uma das questões que eu já falei, né, que era mais interessante dentro da mecânica estatística, que é o tema de transições de fase, eu vou discutir um exemplo bem estabelecido na mecânica estatística, que é o exemplo do modelo de Ising, tá? E não escolhi esse exemplo gratuitamente, eu escolhi justamente porque o problema de pesquisa que eu pretendo discutir mais à frente digamos, relacionado com esse modelo aqui, o chamado modelo de Ising em duas dimensões. Então, o modelo de Ising em duas dimensões, ele pode ser pensado como um modelo de imã simplificado, tá? Nesse modelo, a gente tem basicamente um sistema bidimensional de átomos colocados, digamos, numa rede quadrada, e em cada um dos nós dessa rede, onde temos um átomo, a variável, digamos, que vai nos interessar olhar para nesse sistema é a orientação do dipolo magnético desse átomo, que neste caso a gente sabe que ela está relacionada com uma outra quantidade relevante que é conhecido spin. E nós, na mecânica estatística, muitas vezes, por, vamos dizer assim, preguiça, a gente fala indistintamente de spins e de dipolos magnéticos, mas na verdade a gente sabe que o momento dipolar magnético é oposto ao spin, nesse caso. Mas, de qualquer forma, não vamos nos referir indistintamente ao spin, ao momento dipolar magnético, como se fosse a mesma coisa. No fim das contas, para o que a gente vai discutir, isso não faz nenhuma diferença. Então, como eu falava, a gente pode pensar que o modelo de Ising é esse modelo onde eu tenho em cada sítio dessa rede quadrada um dipolo magnético que pode ter uma ou duas possíveis orientações, para cima, como nesse caso aqui, ou para baixo, tá? E o que define justamente o comportamento magnético do ímã, ou, dito de outra forma, que definem que macroscopicamente o ímã ele apresenta um comportamento magnético é justamente o fato de se ter uma diferença nas populações desses, vamos dizer assim, microímãs a nível microscópico, né? Se você tem muitos mais ímãs, por exemplo, na direção apontando para cima, que ímãs, microímãs, digamos assim, apontando para baixo, você terá uma magnetização neta na direção para cima, tá? E nesse caso, macroscopicamente, você observaria, de fato, o que você reconheceria como um ímã, né? Que teria magnetização, tá? Esse sistema, por exemplo, para conseguir obter esse tipo de comportamento, a função energia que a gente representa com a letra H, ela é modelada dessa forma aqui. É como menos J, uma soma por IJ, e esse símbolo entre, vamos dizer assim, chaves, representa I e J serem vizinhos próximos, do produto do SI, ou seja, do spin I vezes o spin J. Ou, como eu já disse, do momento magnético no sítio I vezes o momento magnético no sítio J. Vocês percebem que para uma interação específica, para um par I e J de vizinhos próximos, o que a gente chama de vizinhos próximos? Por exemplo, nessa rede aqui, esses dois spins
seriam vizinhos próximos. Já esses dois que são vizinhos na diagonal não seriam primeiros vizinhos, seriam segundos vizinhos. Então, essa soma contempla unicamente todos os primeiros vizinhos. Tá? Então, a gente percebe, olhando essa função energia, que a energia fica menor se você tiver os spins alinhados numa dada direção. Pode ser para cima, pode ser para baixo, mas ela fica menor se o estado é sempre o mesmo. Se esse I é igual a esse J, essa quantidade é positiva, e com o menos J aqui na frente, ela ficaria negativa, então a energia fica menor. Já se esse I e esse J são opostos, essa quantidade vai ficar positiva e a energia do sistema aumentaria. Tá? Então, um modelinho aparentemente tão simples como esse, a gente consegue, digamos, hoje já tem solução analítica exata, e o que se sabe, o que a gente consegue mostrar é que a solução não é para nada simples. No entanto, ele de fato é acessível por outro conjunto de métodos, como simulações, ou inclusive, como já disse, ele de fato dá para resolver analiticamente, só que de forma não muito simples, e o que se observa é esse comportamento que eu mostro no gráfico à direita. Tá? Nesse gráfico, a gente tem o módulo da magnetização no eixo Y versus a temperatura no eixo X, e as diferentes curvas correspondem ao comportamento da magnetização, variando a temperatura para diferentes tamanhos do sistema. Então, a gente vê que para sistemas todos de tamanhos finitos, a magnetização, o módulo da magnetização, ele é sempre finito, tá? Com a temperatura. Mas no limite em que o tamanho do sistema é muito, muito, muito grande, infinito, digamos assim, o comportamento da magnetização, então, tem uma característica bem interessante. Ele é zero para toda temperatura maior que um dado valor que a gente chama de crítico, e a partir desse valor crítico, a magnetização, então, cresce muito rapidamente para temperaturas menor que essa temperatura crítica, a partir da qual o sistema, o modelo, fica magnetizado. Tá? Então, esse comportamento no limite termodinâmico, que significa esse comportamento para sistemas grandes, é basicamente o que se espera macroscopicamente. Então, macroscopicamente, o que você observaria num ímã bidimensional, se fosse possível construir esse sistema, que nós esperaríamos, é um comportamento justamente desse tipo, tá? E, bom, em termos de caracterização, uma das quantidades que justamente a gente olha com mais cuidado é essa magnetização, que neste caso é um parâmetro, é uma quantidade que permite justamente detectar, você olhando, estudando essa quantidade, você consegue detectar quando a transição de fase acontece. Esse tipo de quantidades que permitem detectar quando a transição de fase acontece, a gente usualmente chama essas quantidades de parâmetros de ordem. Tá? E nesse caso, o nosso parâmetro de ordem, que pode ser escrito como a média do módulo desse spin local, ou desse momento magnético local, ele se comporta como TC menos T na 1/8, ele é proporcional, né? E esse comportamento, claro, ele é válido na vizinhança da temperatura crítica. TC significa aqui temperatura crítica. Então, se você, por exemplo, construir um gráfico dessa quantidade, você vai ver que, claro, para T maior do que TC, a princípio, essa quantidade não estaria definida, seria zero, como a gente viu no gráfico. E para T, então, menor do que TC, essa quantidade começa a ser diferente de zero, saindo de zero. Quando T é igual a TC, o valor médio dessa magnetização seria zero. Só que a forma em que esse valor se separa de zero é uma forma muito abrupta, como nós estamos vendo no gráfico. Ou seja, se a gente olhasse a inclinação da reta tangente a essa curva, variando a temperatura, a gente veria que em T igual a TC, essa reta tangente ela é vertical. Então, comportamento, esse tipo de comportamento tão, vamos dizer assim, abrupto, é um comportamento que a gente também chama ele de crítico. E justamente para caracterizar a fortaleza, digamos assim, dessa singularidade
não é bem singularidade, mas esse comportamento crítico, a gente olha para essa quantidade, para o expoente dessa dependência, que seria esse 1/8. Então, esse valor aqui é justamente uma das quantidades mais interessantes para a mecânica estatística e é conhecido como expoente crítico, associado, no caso, ao parâmetro de ordem. Tá? Então, a mecânica estatística tem uma série de métodos. Alejandro, esse 1/8, ele é específico para o caso do Ising 2D? Sim, ele é específico, ou seja, no caso do Ising 2D, ele dá esse valor. Uma das questões interessantes, mas por razões de tempo eu não consigo falar aqui, uma das questões interessantes desses expoentes críticos é que resulta ser que existen uma grande quantidade de sistemas aparentemente não relacionados, os quais têm todos o mesmo comportamento, os mesmos expoentes críticos para quantidades equivalentes, digamos assim. Então, os parâmetros de ordem em uma quantidade grande de modelos, eles têm exatamente esse mesmo expoente crítico e justamente esse fato de ter uma classe de sistemas todos com os mesmos expoentes críticos para quantidades análogas é o que permite definir ou introduzir o conceito que a gente chama de classe de universalidade. Mas isso é conteúdo para outra conversa. Vamos falar em outro momento sobre isso. Então, uma coisa que eu queria também mencionar nessa conversa com vocês é o fato de que a mecânica estatística também desenvolveu métodos para lidar com problemas para os quais não é possível ter uma solução exata, como é o caso, por exemplo, do modelo de Ising bidimensional. E um desses métodos aproximados, a partir dos quais a gente consegue extrair bastante informação e que, de fato, a gente usa muito na pesquisa ainda, é o método de campo médio. Nesse método, você basicamente considera as interações entre as partículas como não sendo interação que de fato acontece, uma interação, vamos dizer assim, configuração a configuração. Você passa a considerar que cada partícula, ou nesse caso cada dipolo magnético, como estou mostrando na figura, interage com um campo efetivo produzido pelo resto das partículas que interagem com essa. No nosso caso, a gente só tinha interações a primeiros vizinhos, então a gente passa a considerar que cada spin interage só com o campo efetivo produzido pelos seus 4 vizinhos próximos. A gente consegue mostrar que uma vez que a gente desacopla essa interação e a gente então passa a considerar que o sistema só interage com esse campo efetivo, o problema volta, em geral, a ser solúvel. E nesse caso, por exemplo, o que tipicamente acontece é que a gente obtém um problema autoconsistente, um problema no qual a resposta do ente microscópico original, digamos que seja esse momento dipolar aqui, ele se comporta de uma forma em função do campo efetivo que ele sente, mas, ao mesmo tempo, o campo efetivo que ele sente depende do comportamento médio do sistema. Então, isso termina dando, em geral, essa relação de autoconsistência, termina, em geral, permitindo a construção de equações não lineares para o comportamento de quantidade como a média do parâmetro de ordem, que seria, por exemplo, a quantidade de interesse aqui, que seria a magnetização do problema. Então, por exemplo, na aproximação de campo médio, a gente consegue mostrar que, por exemplo, a magnetização desse sistema segue essa equação, onde J é esse mesmo parâmetro que aparece no Hamiltoniano, T seria a temperatura, o KB seria a constante de Boltzmann, H seria um possível campo externo que poderia ter adicionado nesse sistema magnético, e o Z representa justamente o número de vizinhos próximos que você teria nesse caso. Bom, neste caso aqui, o Z, claro, valeria 4. Tá? O interessante desse tipo de problema autoconsistente ou de equação, simplesmente, é que ele permite, então, encontrar qual seria o comportamento
da magnetização ou da média do parâmetro de ordem em função da temperatura. E dos resultados, digamos, o resultado que a gente encontra, se de fato a gente efetua a solução, é que a média da magnetização para temperaturas menores do que uma dada temperatura crítica é como Tc menos T na 1/2. E aqui vocês vão lembrar que a gente tinha falado que se a gente resolvesse exatamente o modelo de Ising, o expoente seria 1/8. Então, esse método, ele é bom o suficiente para detectar que existe uma transição de fase, mas ele não é bom o suficiente para predizer o valor exato do expoente e nem o valor exato da temperatura crítica. Esse valor de temperatura crítica que a gente, por exemplo, obtém dentro da aproximação de campo médio, a gente consegue mostrar que ele é maior do que o valor exato nesse sistema. O valor exato da temperatura crítica, digo. Então, por outro lado, uma outra forma de encarar a solução, o estudo das propriedades críticas do modelo dentro do método campo meio é a construção de uma função energia livre, um funcional energia livre, para o qual o verdadeiro valor de energia livre só seria aquele que corresponde ao mínimo desse funcional. Nesse caso, o mínimo desse funcional, dessa função, ele representaria o valor de equilíbrio do sistema. E essa ideia está um pouco inspirada naquelas, vamos dizer assim, ideias mais fundamentais de que os sistemas eles sempre se encontram no mínimo da energia desse sistema. O que a física estatística consegue mostrar é que não é no mínimo da energia quando a temperatura é finita, e sim no mínimo da energia livre. Então, essa ideia de que o estado de equilíbrio do sistema é o mínimo de alguma coisa, ela está por trás justamente dessa ideia aqui. Então, se a gente usa esse tipo de métodos para esse modelo de Ising, nós conseguimos, de fato, encontrar que a energia livre tem uma forma similar a essa aqui que eu estou mostrando, onde esse parâmetro R, ele, a princípio, muda de sinal ao variar a temperatura, enquanto esse parâmetro U, que acompanha a potência fina quarta, ele não muda. Então, se a gente começa a variar a temperatura e começa a olhar o comportamento dessa energia livre, a gente vê que para temperaturas maiores do que a temperatura crítica, no qual R seria maior que zero, o comportamento de energia livre é esse comportamento quadrático em azul aqui, que a gente está mostrando. E justamente para esse caso, o mínimo dessa energia livre se alcança quando o parâmetro de ordem, o φ, ele é igual a zero, que é coerente justamente com o fato de que para temperaturas maiores do que a temperatura crítica, a magnetização do sistema é zero. Já em T igual a Tc, quando R ficaria igual a zero, o comportamento ainda é um comportamento tal que o mínimo da função se alcançaria em φ igual a zero, mas nesse caso a gente vê que esse mínimo ele não é um mínimo quadrático, seria um mínimo, na verdade, quártico, um mínimo muito mais suave no fundo do poço, digamos assim. E, claro, ainda em Tc, isso significaria que a média do parâmetro de ordem é zero, como a gente viu que acontece não só na aproximação, digamos, nessa versão do campo meio, sino também na solução exata do modelo. E já para temperaturas menores do que Tc, novamente, a gente então, a gente nesse caso, então, começaria a ver um comportamento dessa energia livre que desenvolve dois mínimos simétricos em relação a φ igual a zero. Esse comportamento simétrico a gente na física chama muitas vezes de comportamento tipo chapéu mexicano. E a gente vê que, de fato, nesse caso, o mínimo dessa função f se alcançaria num φ diferente de zero. Ou seja, só para temperaturas menores do que Tc, o mínimo da função seria diferente de zero, que significaria que só para T menor do que Tc, o valor médio da magnetização seria diferente de zero, como a gente já sabe ou já esperamos. Tá? É possível analiticamente mostrar de forma relativamente simples que esse comportamento do φ zero em função da temperatura reproduz, claro, o comportamento que a gente tem dentro, por exemplo, observado nessa versão de campo meio. E, claro, não podia ser diferente, porque, no fim das contas,
detalhes à parte, os métodos são essencialmente os mesmos, né? Então, nesse sentido, os resultados são equivalentes. Então, eu vou falar agora sobre um método um pouco mais sofisticado. Vou falar de forma muito breve. Sobre justamente o grupo de renormalização perturbativo. O grupo de renormalização é uma técnica muito conhecida na física. Ela é usada já faz bastante tempo em diversas áreas, e na mecânica estatística ele é um método que permite, a princípio, o cálculo das propriedades críticas de forma melhorada em relação aos resultados de campo médio. Então, com o grupo de renormalização, nós conseguimos, por exemplo, obter valores para os expoentes críticos mais perto dos valores exatos. Tá? E, ao mesmo tempo, por exemplo, conseguiríamos obter valores de temperatura crítica mais próximos dos valores exatos em comparação com os valores que a gente obtém dentro da aproximação de campo médio. Então, as ideias básicas por trás do grupo de renormalização na mecânica estatística vem do fato de que na vizinhança de um ponto crítico, de um ponto onde a gente tem uma transição de fase, o comprimento de correlação, que é uma quantidade que de alguma forma caracteriza o tamanho das regiões que se encontram no mesmo estado, que naturalmente, se a gente tem um sistema de momentos magnéticos, nos quais a temperatura faz eles flutuarem, mas a energia, ao mesmo tempo, tenta deixar eles todos no mesmo estado, naturalmente, a gente vai ter, então, domínios ou regiões onde esses spins, esses momentos magnéticos vão estar alinhados, e regiões onde, então, eles vão ter um alinhamento diferente. E esse comportamento, vamos dizer assim, de domínios, ele é caracterizado justamente pelo comprimento de correlação. O que acontece que a gente é justamente que a gente sabe que acima da temperatura crítica, esse comprimento de correlação que caracteriza o tamanho típico desses domínios, ele passa a ter um comportamento, ele diverge, né? Ele é muito grande, e isso o que significa, estatisticamente falando, é que a gente tem uma distribuição de tamanhos de domínios que não tem uma escala característica, ou seja, a gente encontra nesse ponto especial domínios de todos os tamanhos possíveis, só que, claro, não todos os tamanhos aparecem com a mesma frequência, mas a princípio a gente consegue encontrar domínios em todos os tamanhos possíveis. E esse fato de ter uma distribuição que tem domínios de todos os tamanhos possíveis digamos, a causante de que acima do ponto crítico a gente fale que o sistema é autossimilar. Um sistema autossimilar é um sistema para o qual a gente tem que uma parte ou um subsistema desse sistema como um todo tem o mesmo comportamento, a mesma forma, digamos assim, que o comportamento original. Esse tipo de comportamento aparentemente exótico é um comportamento que a gente observa em fractais em geral. E, por sua vez, esse comportamento tipo fractal é muito comum na natureza, é mais comum do que a gente imagina. O grupo de renormalização, então, basicamente, se vale dessas ideias para tentar, ou para, de fato, construir equações que permitam olhar para os diferentes parâmetros da função energia do nosso sistema e ver como esses parâmetros se modificam conforme a gente varia a escala a escala, digamos, na qual a gente está olhando para o problema. Então, o fato de que, por exemplo, olhando para essa função energia aqui, composta por essa função H0 mais essa função, mais essa correção HI, o fato dessa função, por exemplo,
ela está definida, digamos assim, originalmente na escala microscópica. O phi varia tipicamente na escala microscópica. Eu permito a priori que ele varie na escala microscópica. Quando eu faço esse processo de ir olhando o sistema em escalas diferentes, de alguma forma o que eu faço é, eu não permito mais que ele varie em todas as escalas e eu passo a permitir só variações em determinadas escalas, fazendo um processo de média microscópico em escalas menores. É como se eu fatiasse ou dividisse meus sistemas em subsistemas e passasse a olhar como se comporta a função energia desse sistema, uma vez que eu faço médias só locais, tá? E essa informação, justamente como o sistema, quando está acima de um ponto crítico, ele é autossimilar. Então, isso significa, ser autossimilar significava o sistema como um todo não variar o seu comportamento estatístico ao variar, digamos, a escala com que eu vou olhando nele. Então, obviamente, não sei se fica claro, se ficou clara a minha explicação, mas isso implica que existe uma relação entre esse processo de olhar o sistema em diversas escalas e, claro, a forma em que os parâmetros vão variar, os parâmetros da energia vão variar, porque uma vez que eu faço esse processo de olhar o sistema em outra escala, ele a princípio geraria um novo sistema, eu estaria olhando para outro sistema, mas esse outro sistema ele tem que ter as mesmas propriedades estatísticas que o sistema original. Então, os parâmetros desse sistema novo não podem ser quaisquer. E nesse sentido, as equações que permitem estudar como evoluem os parâmetros da função energia, né? Quando eu vou fazendo esse processo, né, de ir olhando o sistema em escalas cada vez maiores, são esse tipo de equação aqui que eu estou apresentando só como amostra, não é que a gente, enfim, tenha tempo nem condições de discutir em detalhes elas aí, mas basicamente essas equações permitem permitem, na verdade, estudar como esses parâmetros microscópicos do sistema mudam conforme a gente faz esse processo de média local, junto com outras transformações que a gente precisa fazer. E, normalmente, quando a gente se encontra acima da temperatura crítica, o que a gente encontra é que, quando a gente começa a executar esse processo de transformações, vamos dizer assim, da transformação de autossimilaridade, digamos assim, a gente encontra que, em algum momento, as propriedades dos sistemas não variam mais, tá? E, nesse sentido, justamente esse critério serve para a gente detectar quando a transição de fase acontece, porque justamente na temperatura na qual esse é o comportamento do sistema, a gente teria uma transição de fase, mas serve também, de uma forma que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas serve também para encontrar aqueles expoentes críticos que a gente mencionou antes, tá? Então, bom... Alejandro, mas esse, não sei se é um método que você chama isso te ajuda a poder descobrir, então, qual que é ou o teu expoente crítico, ou a tua temperatura crítica, algo assim, no sentido de que você pode resolver um problema agora que ele é complexo, ou a escala é grande, você transforma isso num processo de autossimilaridade, ou isso só pode ser aplicado para certos processos de transições de fase? Bom, a princípio, tua pergunta é muito justa, digamos assim. A gente pode aplicar essas ideias todas, elas dependem justamente de que o sistema tenha essa propriedade de autossimilaridade que nós falamos. Se o sistema não tivesse, na transição de fase, essa propriedade de autossimilaridade que vem do comprimento de correlação ter uma divergência na transição, a gente não teria, esse método não seria válido a princípio, digamos, ou como da forma que eu estou descrevendo, digamos assim. E, claro, essas transições que têm esse tipo de comportamento são as transições que a gente chama de transições de segunda ordem, ou transições contínuas. De novo, isto aqui é todo um mundo, né? Eu não quero entrar em demasiados detalhes técnicos, mas tua pergunta é muito justa. Essa técnica, da forma que eu tenho descrito ela serve para estudar transições de fase de um tipo específico. Então, bom, tendo feito esse apanhado um pouco sobre mecânica estatística e técnicas, eu gostaria de vou tentar falar bem rapidamente sobre um exemplo de problema de pesquisa que eu consigo abordar com
esse estilo de técnicas, não? Com esse tipo de técnicas que eu descrevi brevemente aqui, né? Então, a pergunta básica que eu gostaria, que eu respondo com nesta pesquisa que eu vou descrever para vocês agora, é como se afetam, de fato, como se afeta essa transição de fase no modelo de Ising 2D, que a gente já conversou como ele é, se eu passo a considerar que no plano da amostra existe condutividade elétrica. Porque, veja bem, esse sistema é um sistema real. A maioria, muitos sistemas magnéticos que a gente tem na natureza, eles também são metais e são também condutores. Então, em muitos desses sistemas, você tem, a princípio, as duas coisas convivendo, né? O movimento eletrônico e a orientação dos momentos magnéticos desses elétrons que produzem o magnetismo, se é que ele é produzido por esse mecanismo. Tem vários mecanismos que podem dar lugar à magnetização permanente, digamos assim. Então, nessa pesquisa, digamos assim, o que nós tentamos responder é como se afeta essa transição de fase do modelo de Ising, se eu passo a considerar que o plano no qual esses spins estão inseridos é um plano condutor da corrente. E por que se afetaria? Bom, o mecanismo básico é que justamente quando esses spins mudam de orientação devido aos efeitos da temperatura, isso induz uma corrente que, pela sua vez, interage ou cria, digamos assim, um campo magnético que volta a interagir com o resto dos spins do sistema, tá? Então, esse mecanismo, obviamente, tem o potencial de gerar alguma mudança e um pouco a resposta que a gente quer responder é justamente essa. Qual mudança isso pode criar? Para falar brevemente, né, introduzir esse efeito da geração da corrente no plano, eu sou obrigado a falar que essas correntes são correntes de indução magnética e que foram estudadas pela primeira vez pelo Leon Foucault. O Leon Foucault foi, que já faleceu, foi um físico francês que teve vários experimentos, ou seja, que desenvolveu vários experimentos muito famosos na física. Então, dentre esses experimentos, eu destaco aqui o experimento de Foucault-Fizeau para a medição da velocidade da luz, que foi um marco na física no momento, ou seja, trazendo esse resultado da medição da velocidade da luz. Tem também o experimento do pêndulo de Foucault, que provava justamente a rotação da Terra em relação a um dado eixo. E, por último, o último trabalho que eu queria citar sobre ele são justamente os seus experimentos pioneiros no estudo das correntes de indução em materiais condutores elétricos, tá? As correntes de Foucault, como são conhecidas, ou correntes de indução, são correntes justamente cuja existência ou aparecimento se explica naturalmente pela lei de indução de Faraday, como, enfim, vocês já conhecem, provavelmente desde o ensino médio. E os efeitos dessas correntes são extremamente importantes de serem considerados quando você, por exemplo, vai projetar uma máquina elétrica, porque os seus efeitos macroscópicos são significativos. Eles, de fato, esses efeitos tipicamente produzem uma força de freagem em escala macroscópica, que, como falei, é considerável, e, ao mesmo tempo, essas correntes que circulam em materiais condutores também dissipam uma energia térmica importante de ser considerada pelo efeito Joule, né? Então, quais são os efeitos esperados devido a essa indução, a essas correntes de indução? Bom, eu já me adiantei um pouquinho. Basicamente, nessa figura, eu mostro um micro dipolo magnético que mudou de orientação, estava inicialmente orientado para cima e mudou para baixo.
E como resultado dessa variação do campo magnético produzido por esse dipolo, vai se induzir uma corrente elétrica no plano da amostra. É importante essa questão, a corrente só seria capaz, nesse modelo nosso, de se criar nesse plano. E, ao mesmo tempo, claro, esses anéis, esses vórtices, digamos assim, de corrente, são capazes de, então, gerar um campo magnético que voltaria, digamos que a princípio, então, interagiria não só com o próprio spin que criou, que flutuou, digamos assim, sino com o resto dos spins do sistema. E, claro, o sentido da corrente vai ser sempre de forma a gerar um campo que se oponha à variação da orientação do spin, no caso, né? Então, esse efeito, digamos, é justamente esse campo e como ele atua sobre o sistema, é o que a gente gostaria de caracterizar. Mas para conseguir estudar, né, os efeitos que esse campo produz, a primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender ou deduzir qual é o campo magnético gerado devido à variação desse spin. Então, se eu, basicamente, fiz esses spins mudar de orientação, digamos assim, qual é o campo que se induz nesse plano em função da posição, porque, novamente, uma vez que se gera essa corrente ela vai se dissipar nesse plano, o campo também vai variar no tempo. Então, esse é um problema relativamente complexo do ponto de vista matemático, mas que nós conseguimos resolver com sucesso e cuja solução tem uma descrição matemática bem estabelecida, que basicamente vem das equações de Maxwell. Então, se nós queremos encontrar o campo magnético em função da posição e do tempo, dada essa perturbação inicial, nós precisamos resolver as equações de Maxwell. E, claro, eu não vou entrar em detalhes matemáticos aqui, mas nós conseguimos, de fato, resolver essa primeira parte do problema. Percebam que ainda não tem nada de estatística aqui. Agora, ainda a gente está tentando descobrir qual é o efeito de mudar de orientação um spin. E o resultado da solução desse problema é esse que eu estou mostrando nessa primeira equação. O campo, basicamente, produzido, ele consegue ser separado em duas contribuições. Uma contribuição é o próprio campo que o spin gera, e outra contribuição eu chamei de V sub D, para indicar que a origem é dipolar. E a outra contribuição é justamente a contribuição que depende da condutividade do plano, que é aquela que vem justamente pela geração das correntes. Essa é uma contribuição que, se eu faço, por exemplo, a condutividade do plano ser zero, ela automaticamente se anula. Tá? Então, a gente consegue de forma muito, digamos, precisa, ou de forma exata, separar a contribuição que é devida às correntes de indução da contribuição que é puramente dipolar. E, neste ponto, acontece, a gente já começa a se preocupar com a questão de como vamos estudar o problema, porque já sabemos qual é o efeito de mudar a orientação de um dipolo. O que nós descobrimos neste ponto é que esse campo depende da variação que justamente o spin teve, né, da mudança de direção, mas ele depende de forma estendida, digamos assim, no tempo e no espaço. Então, quando eu faço um determinado dipolo magnético mudar de direção, ele gera, vamos dizer assim, uma espécie de onda eletromagnética que vai se propagando por todo o sistema e que, claro, ao mesmo tempo, essa onda vai se dissipando, né, pelo próprio mecanismo de Joule. Mas isso faz, naturalmente, com que esse sistema, devido à presença de dissipação, não seja mais um sistema que a gente chama de hamiltoniano, não é mais um sistema para o qual a energia se conserva. Pelo menos se eu olhasse para aquele subsistema unicamente dos spins. Se eu olhasse para o sistema como um todo, de dipolos magnéticos, elétrons e campo eletromagnético, tudo fechado dentro de uma caixa, aí eu tenho conservação de energia. Mas se eu olho unicamente para um subsistema, tem, obviamente,
parte dessa energia, digamos, dos spins que é transmitida para os elétrons e que ao mesmo tempo é transmitida para o campo eletromagnético e basicamente, por conta da gente estar só olhando uma parte desse sistema tão complexo, a gente perde a conservação de energia para esse subsistema. E uma vez que a gente perde isso, a gente perde, digamos, todas as ferramentas da mecânica estatística de equilíbrio. Então, neste ponto, a gente tem que atacar esse problema com as ferramentas da mecânica estatística de fora do equilíbrio. E para fazer isso, como a gente entende, então, como a gente estuda, então, o problema das propriedades de equilíbrio nesse sistema. Porque, obviamente, ao mesmo tempo, o sistema original que a gente está pensando, aquele que está composto por esses 3 subsistemas, tem um estado estacionário, tem um estado de equilíbrio. Bom, a gente basicamente passa a olhar a dinâmica do subsistema que a gente, de fato, está interessado e a gente assume que quando as propriedades do sistema são estacionárias, ou seja, não dependem mais do tempo, esse sistema, então, deve se encontrar em equilíbrio. Essa é uma prática relativamente comum na mecânica estatística e, sem entrar em muito detalhe, nesse momento, então, a gente é obrigado a estudar, primeiro, a propor uma dinâmica para esse sistema, qual não é trivial e, a princípio, também podem ser feitas diversas aproximações. A equação dinâmica recebe um nome, a equação dinâmica, digamos, que a gente usou é a conhecida equação, a dinâmica, digamos, de Langevin, que basicamente é uma dinâmica, digamos, a dinâmica que a gente propõe para o sistema é uma dinâmica na qual o sistema, a todo momento, tenta minimizar a sua energia, mas tem uma flutuação dada por essa função eta, que representa um ruído que basicamente, continuamente, faz o sistema flutuar. Esse ruído, a princípio, ele representa o papel da temperatura no sistema. Então, ele é um ruído não correlacionado, que basicamente tenta, a todo momento, frustrar essa ida do sistema para o estado de mínima energia. Tá? Então, bom, efetuando essa operação de derivação que está indicada aqui, a gente chega à equação dinâmica, de fato, que o sistema segue, que seria essa equação em azul. Como vocês podem ver, essa é uma equação relativamente complexa, né? Uma equação em derivadas parciais, que ainda tem um termo integral, então é uma equação íntegro diferencial, e ainda também ele é não linear devido a esse termo φ ao cubo. Então, devido a todas essas complexidades, uma solução exata desse problema seria muito difícil, ou pelo menos nós não encontramos até o momento na literatura, você não encontra uma solução para esse problema, mas isso não significa que você não pode usar os métodos da mecânica estatística adaptados a situações fora do equilíbrio. Esse tipo de técnicas existem e, brevemente, eu vou descrever o que analiticamente a gente consegue extrair desse problema tão complicado. Bom, primeiramente, no limite em que a gente não tem a não linearidade que eu mencionei antes, o problema, ainda sendo íntegro diferencial, ele tem solução exata, sim, e a gente consegue encontrar para esse problema, sim, digamos, o termo não linear, a gente consegue encontrar a solução e, nesse limite, a gente encontra que as correlações, que é basicamente quanto os spins se parecem um ao outro quando estão separados uma distância, elas voltam a se comportar como se comportam as correlações do problema, que não tem o efeito dessas correntes. E essa propriedade não significa que a temperatura crítica seja a mesma, significa esse comportamento igual da correlação que eu estou indicando aqui. Isso que significa é basicamente que os expoentes críticos, pelo menos nesse nível de aproximação, eles são iguais. Já para estudar, então, a temperatura, o valor da temperatura crítica, a gente precisa fazer uso daquelas técnicas do grupo de renormalização, que justamente dá uma descrição muito mais precisa, e justamente adaptando essas técnicas para o caso de sistema fora do equilíbrio, a gente chega em equações de fluxo, vamos dizer assim, familiares com aquelas equações
que a gente teria para o modelo original. E a gente sabe exatamente que as equações que a gente está obtendo estão corretas ou não, porque a gente, ao mesmo tempo, sabe que no limite em que o plano da amostra ele tem condutividade zero, a gente recupera o caso original. Então, justamente a partir dessa, digamos, dessa propriedade, a gente consegue estudar como variam as propriedades variando a condutividade do plano da amostra. E neste caso, neste gráfico que eu estou mostrando aqui à direita, eu estou realmente evitando falar de detalhes técnicos porque acho que não é um momento apropriado, mas a gente vê um resultado que chama muito a atenção, que é o seguinte: essas curvas, elas representam o valor da temperatura crítica em função da condutividade em uma escala apropriadamente escolhida, tá? As três curvas em azul, verde e vermelho representam diferentes valores associados ao dipolo magnético que de fato flutua, porque essa é uma quantidade que passa a ser relevante na medida que o dipolo magnético que flutua é mais intenso, mais campo ele gera. Tá? Mais corrente ele induz e mais campo ele gera, e esse efeito, portanto, é mais importante. Essa quantidade G termina por caracterizar esse vamos dizer assim, tamanho do dipolo, ou força, o momento dipolar desse dipolo, e o que a gente percebe é um resultado de alguma forma já esperado, mas não demonstrado, agora estaria demonstrado, que é justamente o aumento da temperatura crítica com a condutividade. E isso a gente consegue entender, pelo menos qualitativamente, vendo que, claro, uma vez que o plano ele é condutor, quando ele tenta, quando um spin flutua, ele gera esses redemoinhos de correntes que automaticamente geram um campo que se opõe a essa variação. Então, o sistema, ele, se esse campo for muito intenso, ele já cria uma tendência de automaticamente o spin voltar para o estado que ele já estava. Claro que o efeito termina sendo muito mais complexo, porque essa volta voltaria a gerar outro campo, e ao mesmo tempo, o campo que realmente um spin sente é a superposição de todos os campos que os spins que estão flutuando vão gerando, né? Então, um efeito muito complexo, mas o efeito neto, no fim das contas, é esse que a gente está falando. E, bom, nesse último gráfico aqui, nós graficamos basicamente o comportamento dessa temperatura crítica para valores muito altos da condutividade em função do, vamos dizer assim, valor do momento dipolar microscópico. E esse gráfico mostra que para valores desse momento dipolar muito grande, percebam que a linha azul é 1 menos T em infinito, né? Menos a temperatura crítica para sigma muito grande. Então, para Gs muito grandes, esse valor se aproxima basicamente de 1, tá? Ou seja, o T infinito se aproxima muito de 1, o que significa que para Gs muito grandes, o T infinito essencialmente vale 1. E esse 1, né, nas escalas que a gente usou, é basicamente o valor da temperatura crítica de campo médio. Então, o que a gente observa é que para valores de sigma muito pequenos, a temperatura crítica é um valor, como eu já tinha falado antes, inferior ao valor de campo médio, mas a gente consegue, basicamente, fazendo esse efeito ser cada vez mais importante, né? Se eu conseguisse aumentar progressivamente a condutividade do plano, aumentar a princípio a temperatura crítica até ela chegar a seu valor de campo médio. Então, o que a gente está vendo aqui é basicamente um mecanismo que poderia, a princípio, ser usado para aumentar a temperatura crítica do material magnético, ou para, basicamente, fortalecer as propriedades magnéticas de um ímã. Tá? Então, finalmente, o que nós fizemos foi justamente resolver de forma exata a equação, não usando nenhuma das técnicas analíticas e aproximadas que nós descrevemos até agora, e os resultados se mostram nesse gráfico aqui. Nesse gráfico, a gente tem diferentes estimados da temperatura crítica. Os estimados
em, em, em roxo, vem da medição de uma quantidade que chama acumulante de Binder, que é uma quantidade, enfim, que é diferente do parâmetro de ordem, mas que também permite justamente encontrar essa transição. E as curvas em verde representam o valor da temperatura crítica, sendo ela calculada via o comprimento de correlação, digamos assim, o parâmetro de ordem. E, bom, claro, ao mesmo tempo, a diferença entre cores mais claras e mais escuras representam diferentes tamanhos do sistema. E o que a gente vê é que ainda para os tamanhos de sistemas maiores, tá, olhando inclusive diferentes quantidades, o comportamento da temperatura crítica é essencialmente o mesmo, tá? Ou seja, inclusive se a gente resolver exatamente o problema e não seguindo nenhuma das nossas aproximações analíticas, a gente encontra que esse efeito de aumento da temperatura crítica ele é genuíno. Ao mesmo tempo, as simulações também permitiram, vamos dizer assim, concluir que os valores dos expoentes críticos, eles não são diferentes dos valores do modelo de Ising original. Então, embora a classe de universalidade que a gente mencionou de início, né, não muda, porque os expoentes críticos não mudam, a temperatura crítica, de fato, sim muda, tá? Então, basicamente, essa era brevemente a pesquisa que eu queria discutir ou comentar com vocês. Como conclusões, a gente vê que, de fato, essas correntes de indução, correntes de Foucault, fortalecem as propriedades ferromagnéticas do modelo de Ising bidimensional. Nós vimos que os expoentes críticos parecem não depender da condutividade do sistema, que é um resultado muito importante do ponto de vista da mecânica estatística. As simulações confirmam um pouco esses resultados que a gente viu. Nós acreditamos que esse tipo de pesquisa fundamental pode vir a ter impacto, de fato, tecnológico em diversas aplicações. E, claro, a gente encontramos, né, algumas respostas, mas agora temos muitas mais questões do que no início. E obrigado de novo, Kondo, pelo convite. E é isso. Se quiser perguntar, essa é a hora. Vou fazer aqui. Professor Leandro, muito obrigado pela tua apresentação. Como você mostrou bastante coisa interessante aí, acredito que quem tiver mais perguntas, mais questões, mais dúvidas, pode entrar em contato com você pelo e-mail, né? Ou, claro, numa época fora da pandemia, encontrar você pelo corredor do Departamento de Física e pedir algumas mais explicações. Quem sabe fazer uma iniciação científica com você. Eu sei que você está com um monte de aluno aí de doutorado, mestrado, mas de iniciação, mas sempre cabe mais um, né? Claro, não, e o grupo ele é muito grande e tem professores todos muito competentes, então espaço para entrar no grupo sempre tem. E eu queria aproveitar e convidar os nossos alunos que estão assistindo nossos vídeos, acompanhando a coordenação de física nas mídias sociais, né? Acompanhar o Twitter, acompanhar o Instagram, acompanhar o nosso canal do YouTube, onde a gente está postando esse vídeo, mas também o próprio site do curso de Física. Acessem, porque a gente sempre está colocando coisas novas lá com mais informações, e lá também tem todo o contato dos nossos professores, e-mail, então é fácil de poder encontrar lá. Professor Alejandro, muito obrigado pela tua participação. A gente agradece bastante em nome da coordenação do curso por você ter aceitado, e espero que no futuro a gente possa fazer uma série específica sobre física e estatística e você dar um seminário para a gente sobre esse teu trabalho. Tomara. Obrigado, Alejandro. Até mais. Até mais. Mas, enfim, tem essa coisa de vez em quando ter que, bom, não tão de vez em quando, com bastante frequência, ter que falar sobre algumas equações e coisas desse tipo. Tu acha que é tranquilo? Enfim, é que também a gente vai física teórica, então não tinha tanta figurinha, né? Tem figurinha, eu tentei deixar mais... Não tem como ser tão legal assim, né? É isso que você quer dizer? Tem, cara, não tem como competir com essa imagem que você bota, né?
Beleza, tá funcionando. Quantos slides você preparou aí? São 14 slides. Ah, legal. Vai ser... Mas eu demoro pra caramba falando. Não, mas tá bom, tá jóia. Beleza. Então tá bom, preparado aí pra virar um youtuber, Alejandro? Cara, vamos torcer pelo melhor. Você vai Sim, ficou enorme. Tá, vamos... Eu falei que eram poucos slides, mas eu não, enfim, eu tentei não entrar em muito detalhe, mas foi isso que saiu, cara. Mas pelo que eu vi aí, os seus 15 slides viraram uns 65, mais ou menos. Cara, eu te falei que não dava pra confiar nos 15 slides.